Mas a lei de liberdade está aqui, deixando a gente escolher. Quem descer de Jerusalém para Jericó, cedo ou tarde, cairá em poder de quem? Dos salteadores internos, sentimentos negativos, desamor, orgulho, egoísmo, agressividade, indiferença, prepotência, crueldade. Se existe o momento do plantio, existe também o momento da colheita. Em que momento esse político que está descendo vai necessariamente entrar em contato com a realidade? Na desencarnação. Voltaremos para o mundo espiritual da forma que vivemos. Se vivemos com todos esses sentimentos negativos, ao desencarnar, não viramos anjos, nós vamos continuar com esses mesmos sentimentos negativos. Na desencarnação, voltamos para o mundo espiritual de forma como vivemos. Se passarmos a vida inteira descendo de Jerusalém para Jericó, voltaremos ao mundo espiritual como mendigos espirituais. O político, ao voltar para o mundo espiritual, não levará o dinheiro que ganhou ilicitamente. Voltará despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto, completamente enfraquecido. Ninguém pode fugir da ação da lei de causa e efeito. Por conta disso, os ferimentos representam os sentimentos de culpa e remorso, resultante da consciência marcada, maculada pela prática do desamor, não cumprimento da lei de Deus, que nos deixa psicologicamente mortos até que resolvamos viver. Então, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. A partir do momento que vamos contrário às leis de Deus, nós marcamos a nossa consciência um xizinho lá. Isso eu vou ter que resolver. Certo? Então, quando a nossa consciência, temos que resolver essas situações que foram contrárias à lei de Deus, e a gente entra no sentimento de culpa e remorso, nós estamos patinando, nós não saímos do lugar, estamos cobertos de ferimentos e não saímos do lugar. Porque nós começamos a agir como se fôssemos vítimas daquilo mesmo que nós criamos para nós mesmos. Porque ficamos descendo de Jerusalém para Jericó, os salteadores internos atraíram os salteadores externos, estamos vivendo aquela situação, não praticando virtudes, que estaríamos cumprindo as leis de Deus, para poder sair dessa situação. Então imaginemos, por exemplo, uma mãe, uma filha, um casamento, onde a mãe se separa do marido, cuida dessa filha, com muita dificuldade, cuida dessa filha. Essa filha, pelas circunstâncias da vida, consegue um casamento bom. Nesse casamento, a filha expulsa a mãe, renega a mãe. A mãe, expulsa da casa, expulsa da convivência, segue a sua vida e trabalha até haver a desencarnação dela. Essa filha continua a viver e, com o tempo,
sentimentos de culpa e remorso, fazem um xizinho na consciência, porque é contrário. O que essa filha fez? Praticou um desamor. Um desamor é contrário à lei de amor. Se é contrário à lei de Deus, fizemos um xizinho na nossa consciência. E esse xizinho terá que ser feito o quê? Nós vamos ter que nos arrependermos, nos responsabilizarmos por aquilo que fizemos e expiar. Como que eu vou expiar? Praticando as virtudes de amor, humildade, paciência, tolerância. Vou praticando no meu dia a dia para conseguir expiar e conseguir a reparação. Essa filha desencarna. Na desencarnação, nós somos o que somos. Não existe máscaras, não existe nada, somos o que somos. Ela chega no mundo espiritual, cheia de feridas, enfraquecida, porque a culpa e o remorso estão com ela. Quem vai lá recebê-la, ajudar a recebê-la na espiritualidade, no mundo espiritual? A própria mãe. Praticando a lei de amor, justiça e caridade, ela vai ajudar a receber a filha que a expulsou na vida terrestre. Então, como que essa filha poderia, já na vida terrestre, buscar essa reparação? Mesmo a mãe desencarnada, ela poderia praticar virtudes, como levar um pouco de amor a um próximo numa cama, uma mãe que estivesse numa cama acamada, e ela pudesse levar um pouco do amor que ela começou consciencialmente a entender, esse amor, e praticar virtudes, como ir até um próximo e poder ali ajudar uma palavra de amor, de força, de esperança a uma mãe acamada, por exemplo. Ela já estaria espiando, já estaria praticando virtudes que ela já consciencialmente começou a entender que ela errou. Para poder chegar na espiritualidade, quem sabe, um pouco mais fortalecida, não semi-morta. Ainda são poucos aqueles que praticam a ação responsável de assumir a responsabilidade pelos seus erros, para aprender com eles e depois repará-los. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Jesus simboliza tanto com o sacerdote, Jesus simboliza tanto com o sacerdote, que era o máximo em termo de poder em Israel, e quanto com o levita, membro da tribo hebraica sacerdotal de Levi, ambos pessoas em destaque na sociedade, as quais, movida pela indiferença social, pensam apenas em si mesmas e descem pelos caminhos do egoísmo e materialismo. Então, na fase do plantio do desamor, estão na fase do plantio e desamor, e por isso ainda não caíram em poder dos salteadores. Então, o levita, o sacerdote que passou, ainda estão descendo consciencialmente, e os salteadores ainda não conseguiram jogá-lo na condição de semi-morto e cheio de feridas, né? Mas estão descendo. Estão na fase do plantio. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado com compaixão. O samaritano não estava descendo de Jerusalém a Jericó. Ele simplesmente viajava. Ou seja, ele estava numa situação, estava simbolicamente mostrando que o samaritano estava em outro nível consciencial.
Ele não vinha descendo de Jericó, não vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava no nível mais elevado do que o sacerdote e do que o levita. Quando cultivamos a compaixão, vemos o outro como alguém que é digno de amor, capaz de crescer e evoluir. A compaixão gera solidariedade e por isso o samaritano, percebendo o homem semi-morto, ajudou-o a reviver. Ele não parou tudo o que estava fazendo para cuidar do outro. Jesus coloca de forma inequívoca que ele retoma a sua viagem após prestar o auxílio conforme as suas possibilidades e sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Ou seja, as circunstâncias da vida que nos são colocadas para buscarmos experiência, para desenvolver as virtudes,